Saudações. A tradição inspira o ritual. O Evangelho inspira a vida em Deus. O Evangelho é a revelação de Deus, enquanto a tradição vai buscar a sua informação à letra e aos hábitos. E é óbvio que há uma clara diferença entre o que é a tradição e o Evangelho. Para mais, ouça esta meditação que segue, onde iremos meditar sobre princípios bíblicos sobre estes dois assuntos, a tradição e o Evangelho. A gravação que segue foi feita ao vivo num ajuntamento com pessoas. Nesta meditação, o poder da tradição e o poder do Evangelho, tenho procurado meditar qual o efeito da tradição nas pessoas e porque é que o poder do Evangelho é diferente. Mas não só aí, também na minha própria vida, tenho procurado compreender se por acaso há algum aspecto da minha crença, ou de eu estar a servir a Deus, que esteja um pouco mais preso à tradição, ou se é mais a inspiração do Evangelho. Porque nós somos pessoas ou criaturas de hábito. Nós criamos hábitos que repetimos todos os dias, ou todas as semanas, e a tradição, a bem dizer, é um hábito. E os hábitos podem ser bons, e há coisas boas na tradição. O problema é quando o hábito é a rotina que nós fazemos sem que haja novidade de vida, sem que haja renovação, sem que haja uma inspiração como se fosse pela primeira vez a conhecer ao Senhor. É importante compreender que a nossa vida ou está mais num campo ou está mais noutro. Estamos a seguir uma tradição ou estamos a seguir o Evangelho. E mesmo quando nós dizemos que seguimos o Evangelho, ter sempre o cuidado que haja esta renovação de dia em dia. É como aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças de dia em dia. Portanto, é importante considerar o que é o poder da tradição e o poder constante e eficaz do Evangelho. Porque se a tradição é uma influência e o Evangelho também é preciso compreender essas influências para as poder discernir. Sabendo o que é que a tradição faz, melhor detectamos aquilo que é da tradição e compreendendo o que é que o Evangelho faz, também melhor detectamos a transformação em nossas vidas como resultado do Evangelho. Há uma diferença na natureza da inspiração, tanto da parte da tradição, há uma diferença entre essa inspiração quando comparada com a inspiração que o Evangelho é. A tradição desperta nas pessoas aquilo que é segundo a sua natureza. Quando nós semeamos uma semente, o que vai nascer daquela semente é a origem daquela semente. Se a pessoa semeia batata, é batata que vai nascer. Semear couves, é couve que vai nascer. Não vai nascer outra coisa, mas a não ser aquilo consoante a semente que semeou. E assim é também a tradição. Se a pessoa segue a tradição, está a pôr na sua vida as sementes da tradição. E o que é que vai gerar na vida da pessoa? É aquilo que é a tradição. Mas também o mesmo acontece com o Evangelho. Quando nós lemos e meditamos no Evangelho, quando ouvimos o Evangelho, quando refletimos no Evangelho, abraçamos o Evangelho e oramos e dizemos, Senhor, que a Tua palavra seja poderosa em minha vida para me transformar, para me guiar, é isso que se gera em nós. A semente que vem a nós produz consoante a sua natureza. O Evangelho desperta em nós aquilo que é segundo Deus. A tradição, no seu poder, os seus hábitos que inspira, dá muito lugar às recordações, aos rituais que as pessoas fazem, por ritual ou por crença. Um ritual é uma atividade que a pessoa faz sem necessariamente compreender o porquê. Quantas vezes nós fazíamos rituais porque fomos ensinados a fazer isso? Pessoas me têm dito tanta vez, os meus pais ensinaram-me assim. Olha, eu tenho dito muitas vezes, olha, os teus pais fizeram conforme eles sabiam, tinham a fé deles, mas você tem que ter a sua própria fé, senão é uma tradição. Há o ritual que a pessoa faz sem compreender, sem ter que compreender porque é um ritual, porque foi ensinado a fazer assim. Mas depois também a tradição
também dá lugar à crença, porque há a catequese ou há a escola dominical, as atividades nas igrejas para ensinar as crianças, os jovens, os adultos, e então a crença tem substância. A pessoa já sabe porque é que acredita, porque leu a Bíblia, porque aprendeu sobre a Bíblia. E o ritual, nesse caso, leva a pessoa a agir em sujeição àquilo que aprendeu. Nós perguntarmos a uma pessoa que toma a ceia do Senhor, ou canta na igreja, ou faz uma atividade de igreja, perguntarmos porquê é que faz isso. Se a pessoa disser, olha, eu fui ensinado assim e é isto que eu creio, a pessoa está debaixo do poder da influência da tradição. Mas o mesmo também acontece com o Evangelho. Quando nos perguntam porquê é que tu acreditas da maneira que acreditas, ou que fazes o que fazes, eu tenho que dizer porque o Evangelho me ensina, e neste sentido o Evangelho é um poder da minha vida, é uma influência. Qual é então a diferença entre as duas coisas? Alguém poderá dizer, isso é tudo o mesmo. Não, não é. Porque um é um ritual que se aprendeu, outro é vida que vem a nós através do Evangelho. E isso é o que nós vamos ver estudando as próprias palavras do Senhor Jesus. Porque se a tradição fosse uma coisa muito boa, já Deus tinha dado a lei. Aliás, o apóstolo Paulo mesmo disse, nós concordamos com a lei, não queremos anular a lei. Mas Deus enviou Jesus Cristo e Jesus deu-nos um melhor patamar, um melhor fundamento para a nossa fé. E então é por isso que nós seguimos o Evangelho. Porque a lei tinha muita coisa boa para ensinar, mas não salvava as pessoas. O princípio que não se pode esquecer é que, visto o Evangelho significar boas novas, a natureza dessas novas são sempre boas. Porque Evangelho, a palavra Evangelho significa boas novas. E nunca pode deixar de ser boas novas. Nunca pode deixar de ser boas notícias. Porque se deixar de ser boas notícias, deixa de ser Evangelho. Porque Evangelho significa boas notícias. Seja em que situação que a pessoa tiver, o Evangelho tem que sempre ser as boas novas, as boas notícias, a boa revelação de Deus para nós. Para a nossa vida, em particular, para as circunstâncias em que nós nos encontramos. O Evangelho é isso. É boas novas a cada dia. A tradição não pode ser boas novas. A tradição tem coisas boas, coisas interessantes, diz que tem a sua raiz no Evangelho, e isso é verdade, a maior parte das vezes é verdade, mas há uma diferença entre o poder do Evangelho e uma tradição, é que o Evangelho é algo novo a cada dia. Portanto, é a luz que nós necessitamos para cada dia. É uma luz que está sempre presente para nos alumiar. Vamos ver Efésios 2:5. Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Vou ler novamente. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Nós antes estávamos mortos, não tínhamos vida. Era o que nós éramos antes, pessoas, seres sem a vida de Jesus. Existíamos. Íamos às compras, íamos ao trabalho, regávamos as flores, existíamos. Mas, aos olhos de Deus, era como se estivéssemos mortos, não tínhamos a vida de Jesus. Mas, pela graça, nós fomos salvos. E a vida de Deus veio a nós. Agora, Cristo já veio. E diz o texto, nós fomos vivificados juntamente com Cristo. Significa que temos nova vida junto com Cristo. Repare bem no versículo. Nos vivificou juntamente com Cristo. Cristo foi vivificado, ou seja, Ele ressuscitou dos mortos. Ele recebeu vida e saiu da sepultura. E esse gesto do Pai em Jesus cobre-nos também. Nós antes estávamos mortos em nossas ofensas, em nossos pecados, separados de Deus, mas veio sobre nós a vida de Cristo. E então a Bíblia diz, nós fomos vivificados juntamente com Cristo. A tradição não faz isso, mas o Evangelho faz. Porque isso é o que Jesus faz. E nós não podemos separar Jesus do Evangelho. Pessoas que dizem, há tanta igreja, qual é a igreja que está certa? A resposta é, olha, essa pergunta não está certa, porque não tem cabimento. A pergunta deve ser, o que é que está certo em tudo isto? É o Evangelho. É que se as pessoas vão atrás de igrejas, vão se iludir, vão se cansar, alguns até ficam ofendidos.
com aquilo que vê, com aquilo que ouve, não aprecia aquilo que ele disse, aquela que outra pessoa fez assim. Isso é tradição, é o que as pessoas fazem, mas só há um evangelho. Se alguém perguntar assim, qual é a igreja que está certa? Diga logo, essa pergunta não lhe tem cabimento. Porque a pergunta deve ser, qual é o caminho certo? Qual é a palavra certa? É o evangelho de Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É que as pessoas às vezes fazem perguntas sem darem por ela, que as suas perguntas até são sem cabimento, são erradas, não dão resposta. Aliás, às vezes essas perguntas só alimentam a contenda. Porque depois começam a discutir qual é a igreja que está mais certa. E não é uma questão de qual é a igreja que está mais certa, é o evangelho de Jesus, que são as boas novas para nós a cada dia, que nos renova o que a tradição não consegue fazer. Ao sermos vivificados juntamente com Cristo, significa que nós estamos ligados à fonte da vida. Porque fomos vivificados juntos com Cristo. Recebemos vida junto com Cristo. O que é que isso significa? Estamos ligados à fonte. Temos a fonte da vida através de Jesus. Efésios 2,5 acrescenta que é pela graça que fomos salvos. Não é pela prática de boas obras. Ainda que no sentido social e humanitário é bom fazer boas obras. Nunca condenamos as boas obras daquelas do género de alimentar os pobres, socorrer os desamparados, ajudar os solitários, vestir o nu, visitar o que está preso, como o Senhor Jesus ensinou. A tradição faz isso e faz isso muito bem. E isso não está errado. Isso é bom fazer. No entanto, são obras terrenas. E essas mesmas obras, se são feitas segundo uma tradição, podem ser muito boas. Mas se são feitas segundo a tradição, já não é segundo o poder do Evangelho. Porque Efésios 2,10 diz que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Portanto, aquelas obras que Deus criou. Então, há uma inspiração. E é o Evangelho. Tenho visto programas na televisão e eu próprio tive a oportunidade de visitar pessoas na prisão e até ter cultos na prisão e ver a diferença que o Evangelho faz. Estar com as pessoas e explicar. Olha, está aqui uma santa, as irmãs, em certas ocasiões, faziam um bolo para eu levar à prisão. Quando havia assim uma atividade especial, às vezes vinha um conjunto musical, com autorização, obviamente, tudo combinado com o diretor da prisão. Então lá vinha o conjunto musical, jovens traziam seus instrumentos musicais, ligavam aquilo tudo, e depois os reclusos vinham e as irmãs lá daquela área, porque tínhamos a prisão na área em que nós vivíamos, as irmãs faziam um bolo. E então eu levava para lá os bolos e eles gostavam tanto. Isso é bom, mas sabe que mais importante que tudo isso é eles ouvir o Evangelho. O bolo alimenta a barriguinha. E as pessoas não se vão esquecer que as senhoras daquela área lembraram-se deles. E isso é bom, mas que eles nunca se esqueçam do Evangelho de Jesus. Porque a pessoa come bolo hoje, amanhã está com fome, vai querer comer mais outro bolo. E está bom. Mas o Evangelho está dentro da pessoa. Vai renovando, vai renovando. E então, vimos aí estas diferenças entre a tradição e o Evangelho de Jesus. Efésios 2 e 8 diz que nós somos salvos pela graça. Vamos ainda ler versículos 8 e 9. Efésios 2, 8 e 9. E diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça que somos salvos. Devemos fazer as obras, mas nós não somos salvos por fazer obras. Alguém poderá dizer, mas eu ajudei um pobre, eu ajudei um necessitado, eu fui visitar um preso, eu fui visitar uma pessoa que estava no hospital. Nós podemos dizer, fez bem, mas isso não lhe vale nada em termos da salvação, porque Jesus é que salva. E quando a pessoa está salva em Jesus, aquilo que a pessoa faz depois disso, faz juntamente com Jesus, faz com aquela vida com que foi vivificado juntamente com Cristo. E o efeito dessa vida chega às outras pessoas também, e então há esta transformação por causa do Evangelho. É importante compreender que para se ter a vida que é segundo Deus, é necessário ter sido vivificado juntamente com Cristo. E Efésios 2,5 é importante, fomos vivificados juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. E a vida do Evangelho vem daí. A tradição não pode dar essa vida. A tradição pode ensinar as pessoas a serem boas pessoas, a respeitar os idosos,
Ajudar os pequeninos, as crianças, proteger as crianças, ajudar as viúvas, ajudar os solitários, como tem estado a explicar. A tradição pode fazer isso, o Evangelho nos ensina a fazer isso, mas há algo diferente. Quando nós ajudamos alguém, temos que também pensar se essa pessoa tem outra ajuda que aquele bolo que estamos a dar não vai ajudar. A pessoa pode ter um problema, está escravizado pelo pecado. Ao receber um bolo, uma refeição, uma roupa nova, a pessoa de facto está a ser ajudada e a pessoa vai apreciar, eu imagino. Mas se tiver uma necessidade íntima, a tradição aí já não pode ajudar. Pode dar bons conselhos, pode dar algum encorajamento. A pessoa precisa do Evangelho de Jesus. E o Evangelho, então, é esse poder de Deus. Ao reconhecermos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados e aceitarmos essa oferta de Deus, aí passamos a usufruir da vida que Jesus recebeu ao ser ressuscitado dos mortos. Vamos ainda ver 2 Coríntios 3, 6. 2 Coríntios 3, 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. A letra mata. Ministros não da letra, mas sim do Novo Testamento, do Espírito. A letra mata, o Espírito vivifica. A letra aqui é a tradição. 2 Coríntios 3, 6. A letra é a tradição. A letra representa o esforço do raciocínio humano em avaliar o que diz as Escrituras e, na base do juízo humano, a pessoa faz o que o raciocínio diz. E era o que acontecia. Quando Jesus falava com os fariseus, os saduceus e aquelas pessoas religiosas, havia muito debate, porque eles vinham com aquilo que aprenderam e Jesus vinha com o Evangelho. E, aliás, Jesus ia até à lei que os saduceus e os fariseus e os escribas liam, e Jesus ia até à lei e dizia: esta lei estava a falar de mim e vocês não estão a ver isso? Eles estudavam. E sempre queremos elogiar as pessoas que estudam, porque estudar é bom. Mas, Senhor Jesus diz: a lei fala de mim e vocês não estão a ver. É que a tradição ensina as coisas boas, mas acaba por ser letra. Não tem vida. Então é por isso que a Bíblia diz: a letra mata. É que a letra tira a vida da pessoa, tira-lhe a alegria de viver, tinha o gosto, porque a letra apresenta tanta regra, tanta obrigação, tanto dever, e que parece ser tudo bonito, parece ser tudo bom. O que é que vale ter a letra de coisas tão bonitas, tão boas, se não tem liberdade do seu espírito? Nunca deixe a letra tirar-lhe a vida. Antes deixe o Evangelho ser o que é: vida, animar, encorajar. Se eu não concordar com alguma pessoa, alguma ideia que a pessoa possa ter, eu tenho que ir mais além e ver se o Evangelho está a trabalhar na vida dessa pessoa. Porque o importante não é essa pessoa estar a seguir regras, mas conhece Jesus. Tenho conhecido pessoas que amam profundamente a Jesus, no entanto, vivem com vidas tão regradas, tão aprumadas, que não querem ofender ninguém, nem com o cabelo mal penteado. Estão ali sempre certinho. Mas essas pessoas amam a Jesus. Eu não vou ver o que é que a pessoa está a fazer no exterior, eu estou a ver se o exterior é resultado do que está lá dentro. Porque o Evangelho transforma, o Evangelho é vida. Paulo diz que o qual nos fez capazes de ser ministros do Novo Testamento. Ser ministro do Novo Testamento não é o cumprimento de um dever, como ensina a tradição, mas é servir a partir de onde já estamos em Jesus. Paulo afirma o que é ser ministro do Novo Testamento. Ele diz que é ser ministro do Espírito Santo. A palavra ministro significa servir. Ele diz: Deus fez-nos capazes, capacitou-nos, habilitou-nos para sermos ministros, pessoas que servimos no Novo Testamento. Não da letra que mata, mas no Novo Testamento, onde o Espírito Santo está envolvido. O Espírito Santo está envolvido através de nós. Ao evangelizarmos, ao falarmos de Jesus, já antes temos estado com o Evangelho e o Espírito Santo tem estado a falar connosco e capacitou-nos então para sermos ministros, para falar de Jesus. Tantas vezes acontece que o que está salvo, que já recebeu o Evangelho, está a falar com outra pessoa e a outra pessoa diz: olha, eu não leio, eu não posso discutir contigo sobre isso porque eu não sei, tu sabes mais do que eu. Diga a essa pessoa: olha, eu não estou aqui a discutir contigo, eu estou a ser ministro de um Novo Testamento. Estou a servir-te, estou a falar de Jesus. O que Jesus fez em mim, Ele quer fazer também em ti. Isto não é quem tem mais estudos.
Porque se nós formos para esse campo, há sempre quem tenha mais estudos. Deus faz-nos capazes para sermos ministros, para servir num Novo Testamento. Não tem a ver com quem sabe mais, mas tem a ver com conhecer o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação daquele que nele crê. Isso é o que Paulo dizia em Romanos capítulo 1. Não se envergonhava do Evangelho, versículos 16 e 17. Ele pregava dessa forma. Deus fez-nos ministros. Como ministros que fomos vivificados, o que é que nós levamos? É aquela semente que está viva, que é semeada nas pessoas e que brota para a vida eterna. Causa alguma coisa nas pessoas, que é segundo a natureza de Deus. Ser ministro do Novo Testamento é ser representante do Evangelho. O representante vive a verdade do Evangelho. O representante faz chegar a outra verdade do Evangelho, de forma que outros conheçam a nova vida que há em Jesus. E neste Novo Testamento nós estamos numa aliança sempre poderosa. Estamos nesta aliança que significa que temos um acordo com o Pai através de Jesus. O Espírito Santo está operando em nós e cooperando connosco. Vamos ver Romanos 7,6. Romanos 7,6. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não da velhice da letra. Servir em novidade de espírito. Este é o poder do Evangelho. Servir em novidade de espírito. A letra, Paulo diz aqui, velhice da letra. Já passou. Já está desatualizado, porque Deus já fez outras coisas. Mas não é o Velho Testamento a revelação de Deus. É a revelação de Deus. Mas tal como Jesus disse, temos que encontrar Jesus no Velho Testamento. E isso até nos vai ajudar a compreender o que Jesus fez no Novo Testamento. Por exemplo, a Páscoa, a Santa Ceia. Porque é que nós celebramos a ceia? Vem do Velho Testamento. O que é que representava lá e como é que isso se cumpriu em Jesus? Por isso nós celebramos a ceia do Senhor no seu cumprimento em Jesus. Não na velhice da letra, mas no seu cumprimento já em Jesus. Isto é nova vida. Servimos em novidade de vida. Ministramos em novidade de vida. Quando nós falamos de Jesus, lembre sempre disto. Não é a nossa eloquência. Aliás, a nossa eloquência até pode prejudicar. Porque então estamos a falar de uma forma que a outra pessoa pode entender como pode não entender. É melhor falar o Evangelho. O que é que Jesus fez na minha vida? Como é que Ele me transformou? O que é que Ele fez na minha família? O que é que Ele está a fazer e continua a fazer? Então, nós ministramos dessa forma. O que Jesus dá jorra para a vida eterna. E enquanto meditava, refletia também na mulher samaritana em João capítulo 4, uma mulher que também tinha a sua tradição religiosa. Nós podemos ver em João 4, 14, a mulher samaritana ia com muita frequência ao poço buscar água. E esta mulher foi à fonte, ela tinha que ir lá com muita frequência buscar água. E o Senhor Jesus pediu-lhe água. E é interessante que o Senhor usou o facto dela ir buscar água para lhe ofertar água que ela não iria encontrar no outro lado a não ser em Jesus, água viva. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A saltar para a vida eterna. Começa a avolumar de tal forma que começa a ser como um jato de água que se projeta para a vida eterna. A água que Jesus dá, diz aqui o versículo, se fará nele uma fonte de água. A água que Jesus dá forma uma fonte dentro da pessoa. Estão a ver como Jesus usava as situações? A mulher foi buscar água. O que é que ela tinha na mente? Água. Qual era a necessidade dela? Água, para ter água lá em casa. E o que é que Jesus diz? A água que eu der, a pessoa nunca mais vai ter sede e vai ser uma fonte de água. A mulher não compreendeu bem, até depois pediu a Jesus para dar dessa água para ela não ter que ir lá ao poço todos os dias. Para não ter que ir à fonte todos os dias buscar água. Porque realmente seria interessante. Ela ainda não estava a entender que Jesus estava a usar aquilo como ilustração. Mas o Senhor já fez de propósito para a obrigar a pensar, para ela pensar o que é que este homem está-me a dizer. Eles não se conheciam. E, aliás, a mulher disse, como é que tu, sendo judeu, estás a falar comigo? Porque os samaritanos e os judeus não se falavam. Havia muita rivalidade. Ela quis começar a falar de adoração, porque ela depois Jesus começou a falar a ela, começou-lhe a contar a própria vida dela.
Ela já tinha tido 5 maridos e o que ela tinha naquela altura nem era dela. Era uma mulher que tinha a sua história. Mas ela começa a dizer, eu vejo que és profeta. Olha, nossos pais adoraram aqui neste monte, vocês dizem que é em Jerusalém, começou a falar da tradição, da religião. Onde é que devemos adorar a Deus? Nós tradicionalmente adoramos ao pé deste monte porque foi aqui que os nossos pais adoraram. E quando o povo judeu entrou na terra prometida, foi naquele monte que eles pararam e tiveram o primeiro culto ao Senhor, o primeiro serviço foi já ali. Aliás, aqueles montes eram 2 montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. No monte o Senhor disse a Moisés para pronunciar maldição e no outro era um monte para pronunciar bênção. E então eram montes importantes. Mas os judeus diziam, não, é em Jerusalém que nós vamos adorar. E ela disse, então onde é que vamos adorar? E o Senhor disse, olha, vamos ler versículos 20 a 22. João 4, versículos 20 a 22. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ora, veja só o que o Senhor disse à mulher. Vocês adoram o que não sabem. Esse é o efeito da religião. A pessoa faz a rotina, mas nem sabe porque é que está a fazer. Está a fazer porque foi ensinado, porque todos estão a fazer e porque é o hábito de fazerem e é muito bom, é muito bonito. Eu vou para casa animado, o ambiente lá na igreja estava tão bom, eu saio dali animado. O Senhor disse, vocês adoram o que não sabem. Isso é o que faz a tradição, a letra. Mas depois o Senhor também disse, nem vai ser em Jerusalém, nem aqui nem em Jerusalém. Porquê? Porque o Pai quer aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Porque, entretanto, os judeus também formaram a sua própria tradição. Os judeus tinham as profecias, a lei. E como já disse, a lei e as profecias falavam de Jesus. A lei falava de Jesus. As profecias messiânicas também se referiam a Jesus. Então Jesus disse, nós adoramos o que sabemos, porque vem a revelação de Deus, e essa revelação de Deus já falava sobre Jesus. Jesus diz, nós adoramos o que sabemos. A hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É agora. Deus é espírito e quer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura essas pessoas. O Pai quer essas pessoas. Pessoas que o adorem assim. Estão a ver qual é o efeito da nova vida que Jesus dá? É como que ele se desse água e a água a jorrar para a vida eterna. A correr para a vida eterna. Muito diferente da tradição. A tradição não pode fazer isso. Mas Jesus faz. O Evangelho faz. Na nossa própria vida, temos que sempre refletir o que é que eu estou a fazer, como é que eu estou a adorar, como é que eu estou a falar aos outros. É porque há uma tradição ou é o Evangelho? Porque o Evangelho é o poder de Deus. E o que é que Deus quer? Conforme diz João capítulo 4, versículos 20 a 22, depois o versículos 23 e 24 diz, vamos ler versículos 23 a 24, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Deus quer não mais uma tradição, uma rotina, mas pessoas que o adorem em espírito e em verdade. É o que Deus quer. Vamos ler João capítulo 7, versículos 37 a 39. Disse Jesus à multidão que se tinha juntado. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo, se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, Jesus ainda não tinha ido à cruz. O próprio Senhor Jesus disse que se ele fosse, ele iria então enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo estaria sempre com a igreja, e está com a igreja. Mas o Senhor disse, alguém tem sede, venha a mim e beba. E o que é que acontece? Versículo 38. Com a pessoa que bebe do Senhor, rios de água viva correrão do seu ventre. Rios de água viva. A tradição não faz isso, mas o Evangelho faz. E isso é em referência a quê? O versículo 39 diz, aqueles que haviam de receber, ou que crescem, haviam de receber o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem, trabalha com o Evangelho em nossas vidas, esclarece-nos o Evangelho,
dá o poder ao Evangelho para ser eficaz na nossa vida. Aliás, o Evangelho já é o poder de Deus para a salvação, mas o Espírito Santo vai trabalhando com o Evangelho. E então há coisas novas em nossas vidas. Não é tradição, mas é o Evangelho de Jesus. Nós não temos que condenar a tradição, a não ser que a tradição esteja a exercer o poder, tal poder nas pessoas que as pessoas já estão a morrer pela força da letra. Aí é um problema. Mas se as pessoas fazem boas obras, deixem-nos fazer boas obras, mas digam sempre, você precisa mais de Jesus para que aquilo que você faz realmente seja feito no poder do Evangelho, juntamente com a nova vida que Deus deu. E vai haver uma grande diferença, porque é então o Senhor operar através de nós. E este é o poder do Evangelho. Há uma grande diferença entre tradição e Evangelho. O Evangelho vem de Deus. Tradição é o que as pessoas fazem. Nós queremos aquilo que Deus nos dá para viver essa realidade. Oro a Deus que esta meditação realmente possa ajudar na sua fé e a compreender o grande plano de Deus para a sua vida. No Evangelho de João capítulo 4, 42, nós lemos de pessoas que disseram acerca de Jesus que o tinham ouvido e sabiam que ele era verdadeiramente o Cristo, o Salvador. Mediante o que Jesus nos oferece, será oportuno dizer a ele, dizer com fé, eu recebo o que me dás. Medite na palavra de Deus, queira refletir naquilo que Deus nos oferece mediante os ensinos bíblicos e diga, Senhor, que o poder do Evangelho possa operar em mim. Continue lendo a palavra de Deus, continue falando com Deus sempre em nome de Jesus e logo possa frequente uma igreja que ensina o Evangelho. Que a bênção de Deus continue ampla sobre a sua vida.